Meus irmãos, vamos abrir lá em Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6, nós vamos ler do 10 a 18. Efésios, capítulo de número 6, versículos de 10 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse é o texto clássico da palavra de Deus para nós falarmos de batalha espiritual. Eu estou com uma minissérie de mensagens que Deus colocou no meu coração acerca de batalha espiritual. A primeira, Deus colocou no meu coração e eu preguei aqui à igreja domingo retrasado, um tema chamado vacinação, que nós falamos de batalha espiritual na mente, mais voltado para o que Satanás tem trabalhado nos dias de hoje, com essa crise do Covid. E hoje nós vamos falar de um outro nível de batalha espiritual, que é a batalha espiritual que é mais falada, mais conhecida no meio da igreja, que é a batalha espiritual contra espíritos malignos, principados, potestades, e esses seres espirituais do mal que nós lemos aqui no texto do livro de Efésios, no capítulo 6. Deixa eu te contar algumas histórias aqui para abrir terreno para o que eu quero pregar. Uma vez, na igreja em que eu participava, lá em outro estado, estávamos no ensaio de louvor, a porta da igreja estava aberta, e de repente estava o líder de louvor lá, uma igreja muito tradicional, dessas que não creem muito em demônio, é coisa que dizem, que não sei mais ou menos, não sei como é que é, e de repente entra um cara, já o ensaio tinha acabado, estava o líder do louvor, eu e mais umas 2 pessoas, e o cara chega até o altar, rosnando, com o olho virado, na direção da gente, mas tinha ali, o meu líder estava presente ali, e ele começou a orar, mas aí eu tomei a frente na oração, tomei a frente orando, expulsando o demônio, aquele homem caiu em si, saiu da igreja, e aí esse líder de louvor falou assim: cachaça é fogo, né? Entra aqui mamado. Eu falei: você acha mesmo que isso era bebida? Ele pode até ter bebido, provável que sim, mas quem tem um mínimo de discernimento espiritual consegue discernir o que é cachaça, o que é demônio, o que é cachaça mais demônio. Uma outra história oposta a essa, estava eu também num outro estado, numa igreja, aí eu já liderava ministério de evangelismo de rua, coisas punks, pesadas, e essa igreja já tinha um perfil mais xaramanaias, entendeu? E aí, a gente lá louvando, e a gente tinha uma bateria, tipo bateria de escola de samba, que a gente ia tocando, chamava a atenção das pessoas, pregava o evangelho, e nessa aí, uma irmã que tocava um instrumento lá, de vez em quando ela parava, sentava, e ficava lá quieta, passando a mão na cabeça, assim. Um dia eu incomodado, eu falei: ô irmã, o que está acontecendo? Ela: sabe o que é? O médico me diagnosticou aí com pressão alta, que minha pressão está 20 não sei o quê, por não sei quanto, e me passou um monte de remédio, mas isso é diabo.
está amarrado, está embaixo do meu pé, não vou tomar remédio nenhum. Eu falei, ah é? Sabe o que a querida irmã está fazendo? Tentando o Senhor teu Deus. A irmã está pecando. Porque nós devemos crer sim que Deus cura, crer sim que algumas enfermidades pode ser por conta de opressão maligna, mas devemos fazer a nossa parte, tomar remédio, se cuidar. Então existem, por que contei essas duas histórias? Existem os dois lados, muito desequilíbrio. Gente que acha que não existe demônio, que é coisa de ficção, e gente que acha que tudo é demônio. Eu atendi há um tempo, em gabinete pastoral, um homem, que ele ia todo dia no gabinete, ter gabinete comigo, passava meia hora, uma hora comigo, todo santo dia, e ele tomava remédios e mais remédios para psiquiátricos, né? Problemas psiquiátricos, e ele via demônio em tudo. Aquele homem, ele demônio lá, ó, está me atormentando, ó, demônio lá. Via demônio em tudo, acabou ficando doido. Então existe muito desequilíbrio. Então a intenção dessa minissérie que Deus colocou no meu coração, e essa mensagem de hoje, é a gente trazer luz, através da palavra, para esse assunto. Nós vivemos em batalha espiritual? Sim, e o tempo todo. E se engana aquele crente que fala assim, eu não vou mexer com evangelismo de rua não vou mexer com esse negócio de libertação, porque é melhor não mexer com o diabo, senão ele ataca. Meu irmão, Satanás vai querer te atacar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Porque nós somos coroas da criação, somos filhos de Deus, e Ele nos odeia, ponto. Então ele vai investir contra nós, não tem jeito. Então nós temos que entender quem Ele é, as ferramentas que Ele usa, e o que a palavra de Deus diz para nós usarmos e fazermos, ponto. Então, primeira coisa, nós vamos fazer como que nós fazemos em qualquer batalha, qualquer guerra. Qual a primeira coisa que se faz? Identificar o inimigo. Então, rapidamente, nós vamos identificar o inimigo aqui. É claro que, aqui eu não vou usar de púlpito, porque eu não gosto disso, não é o meu perfil, para ficar enaltecendo o demônio aqui. Eu não vou usar púlpito para ficar falando de diabo. Tem gente que faz isso, eu não faço. Há um momento para isso. Talvez um seminário, uma faculdade de teologia, aí tem a matéria chamada demonologia, que a pessoa... Agora eu não vou usar púlpito, que deve ser pregado o evangelho, edificado nossas vidas, para enaltecer demônio. Então nós vamos identificar o inimigo de forma ampla, só para nós entendermos algumas coisas. Primeiro, versículo 12 de Efésios 6. Olha o que diz. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas e contra forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Daí a gente extrai algumas coisas. Nos parece que Satanás, como um eterno imitador de Deus, afinal ele queria ser Deus, daí a sua queda, ele organizou o seu reino, aquele 1/3 de anjos que caíram, organizou o seu reino como um espelho de como é o reino de Deus, o reino celestial. Há anjos que ficam no trono adorando de um maior poder, há anjos de menor poder, porém, que governam, e há anjos ministradores, que vivem nesse mundo nos ministrando. Satanás, nos parece, através desse texto, que fez esse espelho. Há principados, autoridades num nível maior, há governos, o que ele chama aqui de dominadores do mundo, que é original no grego cosmokratos, que é uma espécie de governadores, que são governados por um rei, um príncipe maior, e os dominadores desse mundo, como se fossem tropas de Satanás que vivem dominando essa terra. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que há níveis de batalha espiritual. Lá em Daniel, capítulo 10, quando Daniel está orando, fazendo um jejum de 21 dias e orando ao Senhor por revelação, o anjo Gabriel aparece para Daniel e fala para ele que estava a ponto de trazer a revelação, porém não pôde, porque o príncipe da Pérsia guerreou contra ele. Então teve que Miguel, que é um anjo celestial de nível maior, guerrear contra o príncipe da Pérsia,
e permitir com que a mensagem chegasse a Daniel. Então eu entendo aí que há um nível de batalha que não é aqui, que é lá. E essa batalha a gente guerreia através de quê? O que Daniel estava fazendo? Jejuando e orando. Quando nós oramos pela nossa pátria, pela nação, pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, esse nível de guerra nessa oração que nós fazemos, quando nós oramos em conjunto com a igreja pela nação, e nós fizemos isso no último culto de ceia, isso tem um poder muito grande, porque aí nós estamos guerreando nas regiões celestiais, contra principados e potestades, demônios que não incorporam em ninguém, demônios que ficam nas regiões celestiais. Então existe esse nível de batalha. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que guerrear nesse nível. Nós temos que orar pela nossa nação, nós temos que orar pelo mundo, nós temos que orar por essa crise do Covid-19, nós temos que levantar esse clamor constantemente, e não só orar por nós, pela nossa vida, pela nossa bênção, mas orar a nível celestial, um nível mais amplo. Segunda coisa que nós temos que entender a respeito do reino de Satanás. Eles têm poder através do território que conquistam. Aí já começa o ponto mais importante da mensagem. Eles dominam o território que eles vão conquistando, como numa batalha mesmo, numa guerra. Só que esse terreno que eles vão conquistando, muito atenção nisso, não são lugares geográficos, são pessoas. Não tem o país tal que é do diabo, o bairro tal que é do demônio, o bairro tal que é de Deus, não existe isso. Satanás, ele usa pessoas. Mas você vai falar, pastor, eu percebo que tem ambientes, tem bairros. Quem já viajou para Israel e saiu de Israel e pousou no Egito e vice-versa, sente a diferença do... Sente ou não sente, quem já foi? Então, pastor, por que disso? Porque determinadas nações, bairros, cidades, países, pessoas adoram principados, adoram ídolos, e isso gera aquele terreno, aquele território dominado por Satanás, entende? Não é o lugar que é dele, mas as pessoas ali se entregaram a ele. É isso que nós temos que saber. Satanás não tem nem a chave da casa dele. Porque o nosso Jesus foi no inferno e tomou a chave do inferno. Então ele não é dono de nada. Então tem crente que não vai à praia porque a praia é do diabo. Tem crente que não vai, sei lá, em determinados lugares porque é do diabo. Estão entregando as coisas para o diabo. O diabo não tem nada. Ele tenta dominar pessoas. E o conjunto de pessoas em prática de pecado é o terreno fértil para ele estar dominando ali. Essa é a chave. Então, boates, motéis, lugares de idolatria, presídios, são lugares pesados. A gente sente o peso por conta das pessoas. Eu faço trabalho em presídio e eu vejo o clima é terrível. E olha que é presídio militar, não é aquela loucura de aglomeração, mas o clima é terrível. Porque são homens ali em prática de pecado, entregues, dominados. Então, há manifestação, há tudo que pode imaginar. Então nós temos, por que eu estou falando isso? Lembre-se que eu falei que eu estou falando isso para a gente entender quem é o nosso inimigo. Então há determinados lugares que nós pisamos, que nós andamos, que nós às vezes até relacionamos por conta de trabalho, alguma coisa do tipo, que a gente tem que entender onde a gente está pisando. Não andar distraído, mas a gente tem que entender que nós estamos numa batalha espiritual e determinados ambientes nós vamos guerrear e Satanás vai nos atacar. O campo de batalha de Satanás são as pessoas. Por isso, para nós vencermos a batalha mais intensa da igreja é em evangelismo, missões e plantação de igreja. O campo de batalha mesmo, de tomada do inferno, é evangelismo. Deixa eu te contar sobre a minha família. Eu quero só um nome que resume a história da minha família. Valdíria. Essa mulher... Toda a minha família era idólatra, toda a minha família. Eu era muito criancinha, lembro da minha família toda muito idólatra, nenhum crente na família, até que minha mãe, meu pai sai de casa, minha mãe me vê me criando sozinha, minha mãe passa num momento de desespero financeiro, emocional, tudo, desespero, e aí uma mulher chamada Valdíria,
que trabalhava com minha mãe, fala de Jesus para minha mãe, leva minha mãe para a igreja, minha mãe aceita Jesus, minha mãe rejeita os ídolos, minha mãe começa a prosperar, a minha casa muda o ambiente, muda o cheiro, muda o frescor, muda o clima da minha casa, eu percebo isso com 5 anos de idade, minha mãe prega o evangelho para a família toda, e deixa eu resumir para você, hoje minha família toda é crente, o filho da minha mãe é pastor, a minha família é crente graças a Valdíria. Uma mulher que guerreou o terreno do inimigo, pregou o evangelho. Você entende que você é capaz de mudar a história de uma geração, de uma família? Você entende isso? Então nunca se cale, nunca tenha vergonha, medo de errar, medo do que vão achar, pregue o evangelho pronto de todos os meios possíveis. Deixa eu contar estava programado eu falar isso, mas deixa eu contar o testemunho pessoal. Eu, apesar de jovem ainda, sou meio dinossauro em questão de coisados sociais aí, esses bagulhos sociais aí. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de coisas assim. Então, eu nunca gostei. Só que Deus, esses dias, esse último mês, colocou no meu coração um propósito de todos os dias eu gravo um devocional e mando para tudo quanto é grupo, porque é um meio do evangelho chegar de forma mais rápida, porque hoje as pessoas estão assim, hoje as pessoas estão antenadas com um celular na mão, não tem como fugir disso, nós temos que usar isso, entende? Mas vamos lá, você quer ser um saqueador do inferno? Você quer? Você quer saquear o inferno? Então deixa eu te dizer uma coisa, 2 Timóteo, capítulo de número 4, o apóstolo Paulo diz, suas últimas palavras, tá? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos perante a sua pregação e o seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá dias em que não suportarão a sã doutrina, mas pelo contrário, como sentindo comichão nos ouvidos, arrazoarão para si mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e se recusarão a dar ouvidos a verdades, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. É isso que está escrito na palavra de Deus. Quer seja oportuno, quer não. Terceiro e principal ponto da mensagem. Como que é o reino de Satanás? Eles se alimentam de pecado. Lucas 11, 24 e 25, olha o que Jesus disse, Lucas 11, 24 e 25, isso é Jesus dizendo, Jesus diz assim, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então traz outros 7 espíritos piores que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Deixa eu te contar outra história. Hoje é o dia das histórias. Um dia eu ia viajar, ia passar uma semana fora em viagem, eu morava em Belo Horizonte, e eu recolhi todo o saco de lixo da casa, lixo de cozinha e tal, para jogar fora, no corredor do prédio lá, antes de eu descer. Só que eu esqueci o saco de lixo da cozinha, lotado. Na entrada da cozinha, entre a cozinha e a sala, esqueci ele no chão, peguei a mala e fui. Quando eu voltei de viagem, o saco estava ali, tudo preto, com os negócios pretos andando lá dentro, tudo barata. A casa era só barata, era barata. Abria armário, pulava barata. Abria a cortina, pulava barata. Andava, pulava barata, tudo quanto é lado. Deixa eu te dar uma revelação. Lixo atrai bicho. Pecado atrai demônio. Demônio se alimenta de pecado. Demônio sente cheiro de pecado. Ele fica igual barata, igual rato, sentindo cheiro de lixo, assim, louco. Portanto, tem gente que... É muito engraçado isso. Tem gente que tem medo de demônio, mas não tem medo de pecar.
Se Deus abrisse seus olhos espirituais para ver o mundo à sua volta quando você peca, você se aterrorizaria. Fugiu a palavra. Se aterrorizaria. Fala isso 3 vezes, está batizado no Espírito Santo. Satanás, ele é atraído, os demônios são atraídos por pecado, por isso que nós temos que fechar as brechas. Nós temos que fechar as brechas contra o pecado. Não é uma questão de legalismo, não é uma questão assim, eu preciso cumprir a lei, é uma questão de saúde espiritual. E todos nós pecamos. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção nos detalhes dessa história do lixo que eu te contei, que eu larguei na minha casa. Quem aqui não fabrica lixo? Alguém aqui não faz lixo? Todos nós produzimos lixo. Agora, uma coisa é você produzir lixo, botar num saquinho e jogar fora e manter a casa limpa, sempre. Outra coisa é você guardar lixo dentro de casa, jogar para baixo do tapete, esconder lixo debaixo do sofá, aí vai ter bicho. Quem está me entendendo aqui? Não crie pecado. Jogue pecado no lixo. Pastor, mas amanhã eu vou pecar de novo. Amanhã você pega e joga pecado no lixo. E de fé em fé, de glória em glória, você vai vencendo os seus pecados, você vai crescendo em Deus, você vai buscando mais a Deus, você vai produzindo menos lixo e sendo mais santo e tirando de perto de você todo e qualquer demônio. E eles têm pavor de você. É assim que funciona. Outra história. Numa igreja que eu era em São Paulo, aí já como pastor, tinha lá uns jovens, um grupo de jovens, e eu era responsável pelo departamento de jovens, que eles tinham tendências homossexuais, e eles só andavam juntos, uns 4, 5 jovens, e ainda traziam de fora, tudo com tendência homossexual, só andavam ali na patotinha, e teve uma vigília, eu estava pedindo a Deus a oportunidade, e aí eu estava irado, não contra eles, evidentemente, mas contra o que estava dominando eles. E aí eu estava com aquele sentimento de paternidade espiritual, me sentindo pai daqueles jovens e com ódio do que o diabo estava fazendo com aqueles jovens. Então, numa vigília, estava todos eles juntinhos assim, abraçados, adorando. Eu falei, e agora? E aí eu coloquei a mão na cabeça, caiu todos. Eles arranhavam o chão assim, cuspiam sangue e se arranhavam. E os demônios saíram daqueles jovens. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, que não é muito bonita de falar não, mas é a verdade, é o texto que nós lemos de Lucas. Tem gente que eu prefiro nem expulsar o demônio. Sabe por quê? Porque ela vai voltar a pecar e o estado dela vai ser 7 vezes pior. Não adianta, tem gente que acha que libertação é ficar expulsando demônio. Tem gente que acha que libertação é fazer um culto e ficar no culto expulsando o demônio. Você está enxugando gelo. Você tem que pregar a palavra contra o pecado, porque o que atrai demônio é pecado. Não adianta você expulsar demônio e não tirar o pecado. Sai, volta 7, sai, volta 7, sai, volta 7. Desculpa a palavra, uma imbecilidade ficar focando na expulsão. Você tem que focar na santidade, focar na palavra, no aprendizado, na libertação interna, de dentro para fora, na metanoia, na mudança de mente, na conversão, na mudança de rota. É isso. É fazer as pessoas serem apaixonadas por Jesus. E não fazer as pessoas caírem e ficar rosnando e falar assim, vê, olha como é que o diabo aqui é derrotado. Essa gente acha que o diabo está sendo derrotado é ele, o diabo está rindo da cara dele. Porque está voltando com mais 7 naquelas pessoas e o diabo mesmo está sendo aplaudido ali, porque está falando, todo mundo está vendo, você é televisionado, esse negócio todo. Está dando ibope. Libertação é arrancar o pecado da pessoa, é mudar a vida da pessoa. Isso é a verdadeira libertação. Como vencer os nossos... Meu Deus, eu fico tentado a pregar 3 horas aqui. Deixa eu resumir, Espírito Santo me ajuda. Tiago 4,7 é um texto clássico para a batalha espiritual. Eu vou ler até na Revista e Corrigida, porque eu gosto da NVI, eu prego na NVI, mas a Revista Corrigida é que a gente conhece mais. Sujeitai-vos, pois, a resistir ao diabo e ele
Tem gente que se sujeita ao diabo e resiste a Deus. E muita gente. Porque quando o pecado bate a porta, você tem uma opção a fazer. Se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Tem gente que quando o pecado bate a porta, se sujeita àquele pecado e o Espírito Santo fala assim, não vai. Ô Espírito Santo, resiste a Deus e se sujeita ao diabo. E está falando aqui uma pessoa que cansou de fazer isso. No meu tempo de desviado, no meu tempo de juventude desviado, eu sentia o Senhor me chamar o tempo todo. Eu ia lá para as escolas de samba, para as boates, para os bailes, e eu ouvia o Senhor falando comigo no meu coração, filho, não vai, filho, fica, filho, eu te chamei, filho, eu vou. E é aí que a gente vai perdendo a batalha. Vamos lá, como vencer os nossos inimigos então? Vamos no texto que nós lemos. Primeiro, está no versículo 10. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Como que eu me fortaleço no Senhor? Buscando a Ele de todo o coração. Buscando a Ele. O primeiro passo, meu irmão, é ser apaixonado por Ele. Porque quando você é apaixonado, orar fica fácil, ler a palavra fica fácil. Sabe, paixão de adolescente, que você sente borboletas no estômago, é aquilo ali. É esse tipo de paixão por Deus, é falar dele o dia inteiro, é falar nele o dia inteiro, é buscar Ele o dia inteiro. Esse nível de amor faz com que tudo seja natural e fácil. Busque ao Senhor de todo o coração, então você se fortalece nele. E ele não para por aí, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Então, meu irmão, não é na força do meu braço. Eu não luto batalha espiritual na força do meu braço, porque eu sou muito bom. Eu entono a voz e Satanás sai correndo. Eu falo, e Satanás voa. Outro dia eu estava na casa de uma pessoa, aí o irmão falou assim para mim. Aí estava eu, ele, mais 3 pessoas na casa, e ele falou assim, irmão, olha só, você sabia que tem ocultismo no meio da igreja? As igrejas estão com ocultismo. Eu falei, é? Tem crente que anda assim, ó, achando que a batalha é no nível do tiroteio do braço, entendeu? A gente não guerreia assim não é na força do nosso poder. É na força do poder dele. Eu me sujeito ao Senhor, o Deus é todo poderoso e não há demônio capaz de encarar a Deus. É assim. Versículo 11. Se revestindo da armadura de Deus. É revestindo da armadura de Deus que a gente guerreia nesse nível contra Satanás. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cinturão da verdade. Satanás é o pai da mentira. Quando nós atuamos na verdade, nós confrontamos ele de frente. Basta atuar na verdade, basta viver a verdade. Basta falar a verdade. Basta cumprir a verdade. Satanás já está sendo derrotado. Segundo, couraça da justiça. Justiça aí significa retidão. É nós sermos íntegros, retos, não desviantes para a direita ou para a esquerda, sim, sim, não, não. O certo é certo, o errado é errado. Mas o mundo está falando que agora é assim, o mundo pode falar o que for. Mas agora, esse negócio de ideologia de gênero, isso está ficando normal para o mundo, meu irmão. A palavra minha é a palavra de Deus, é sim, sim, não, não. Não interessa o que digam. Eu vou aqui e acabou. Couraça da justiça, calçado do evangelho da paz. Calçado é o que nos leva para onde a gente deve ir. Quem deve nos guiar é o evangelho da paz. E deixa eu fazer uma pergunta, não precisa responder não, responde dentro de você. Por onde você passa, você tem transmitido paz? Ou você tem criado confusão? Escudo da fé. A fé nos livra do medo, foi pregado. Nos livra do medo, nos livra do pânico, do pavor. Você liga o noticiário e diz lá, só falta o noticiário falar assim para você, você vai morrer, você vai morrer. Aí você pega o escudo da fé e fala, aqui não, aqui não.
A minha fé não está no noticiário, não está numa vacina, não está nos médicos, não está em nada. A minha fé está no Senhor. Capacete da salvação, a certeza de que nós somos salvos. O capacete, ele é uma ferramenta só de defesa, não é de ataque. Nós não atacamos, nós defendemos, porque nós defendemos com a salvação, porque nós somos salvos. Então a nossa identidade é de salvo, é de pertencentes ao Senhor. Então Satanás tenta plantar em nós uma identidade contrária, querendo dizer que você é fraco, que você é falho, que você está condenado, mas você tem um capacete da salvação. Não deixe isso entrar na sua mente. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a única arma que usa para atacar e para defender. Com a palavra você ataca e você defende. Satanás tentou destruir Jesus no deserto. Jesus poderia ter feito assim, ó, sai. E Satanás voava. Jesus poderia ter só feito assim, ó, e Satanás desaparecia. Mas Jesus fez questão de nos ensinar a vencer Satanás através da palavra. Satanás vinha com uma tentação e Jesus, está escrito. Vinha com outra, está escrito. Vinha com outra, está escrito. Use a palavra. Versículo 18. Em terceiro lugar, como que nós vencemos a batalha? Além de nós fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, usarmos a armadura, nós, em terceiro lugar, orando no Espírito em todas as ocasiões. Orando no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica por todos os santos. Só um parêntese, que pode ter alguém novo na fé aí. Quando ele fala súplica por todos os santos, é que nós devemos orar pelos santos. Quem são os santos? Quem é santo aqui? Nós somos santos do Senhor. Então eu devo orar pelo pastor Daniel, pelo pastor Josué, eu devo orar pelos santos, e não que a gente deve orar para os santos, entende? Para não interpretar errado essa frase. Então a oração é uma ferramenta fundamental de batalha espiritual. Talvez eu diga a principal das ferramentas, a principal é a oração. Se você ora, você está muito mais capacitado a vencer batalha espiritual à sua volta, a enxergar o mundo espiritual, a ver o mundo espiritual de outra forma. Oração, oração. Meus irmãos, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece com esse pecador aqui. Se eu perder o hábito de orar sempre e muito, cada vez menos eu tenho vontade de orar e vira uma batalha espiritual. E aí, para ajoelhar e gastar aquele tempo em oração, é uma luta. Tudo acontece. Tudo acontece. Não dá tempo aqui, mas qualquer dia eu conto a história aí que eu me irei, quando eu morava em São Paulo, morava numa casa que só tinha 2 quartos, estava sempre alguém lá em casa, então nunca eu tinha o meu local para orar, e eu vi que subir no telhado, eu comecei a fuçar a casa toda para um ambiente para eu orar ali isolado. Aí eu vi que no teto da casa tinha um pedacinho de laje pequenininho assim. Eu chamei essas empresas que faz todo de bar, aquele negócio assim. Eu chamei o cara e falei assim, quando você me cobra para fazer uma barraca aí nesse pedacinho? O cara me olhou, falou assim, esse cara aí é um drogado, esse maluco aí. Fiz uma barraquinha de oração lá e foi maravilhoso. Céu na terra naquela barraquinha lá. Mosquito pra dedéu. Era barata, era calor, era frio, mas era maravilhoso. Era o céu na terra, a minha barraquinha de oração. Hoje Deus me deu um quarto. Aleluia! E onde é o seu lugar de oração, hein? Qual é o seu altar? Pastor, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro para fazer uma barraquinha, eu não tenho nem quarto. Se tranca no banheiro, dá teu jeito. Mas crie um altar, um ambiente seu e de Deus, um ambiente de encontro, uma sala de encontro com Ele, que é fundamental para a sua vida. A oração, nós contamos aqui, Daniel capítulo 10, né? Sobre a guerra do príncipe da Pérsia contra Miguel, para entregar a revelação a Daniel. Daniel venceu essa batalha e as outras da sua vida na oração. Quer aprender sobre oração? Deixa eu te dar a dica de um livro a respeito de oração. Daniel. Não tem muitas passagens que falam de Daniel orando, mas as que tem são ensinamentos profundos acerca de oração. Pega e vê lá Daniel 6, pega a história de Daniel na cova dos leões. Olha lá, com detalhes você vai ver.
Primeiro, por que ele foi lançado na cova? Porque 3 vezes no dia ele parava tudo para orar. Mesmo sendo governador de toda aquela região, um homem ultra ocupado, ele parava tudo para orar. E quando ameaçaram matar ele, ele continuou orando. Para a gente concluir, meus irmãos, a equipe de louvor pode subir, por favor, para nós encerrarmos adorando. Uma coisa que eu não escrevi, mas o Senhor está falando aqui no meu coração, que eu não coloquei no esboço. Outra ferramenta fundamental para a batalha espiritual, louvor e adoração. Olha, você quer mudar o ambiente espiritual da sua casa, da sua rua, louve, louve e louve. Satanás odeia louvor, a adoração. Ele não aguenta. O Senhor não nos deixaria nesse mundo dominado pelo diabo sem as ferramentas necessárias. Isso nós precisamos entender. Porque tem crente que pensa assim, por que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou e Ele ainda permite que demônios dominem as pessoas, que demônios dominem lugares? Por que o Senhor permite isso? O Senhor não permitiria que isso acontecesse sem dar à igreja ferramentas necessárias. Portanto, as ferramentas que nós aprendemos aqui hoje. Primeiro, não deixe lixo, pecado. Não acumule lixo. Faça uma operação lava-jato dentro de você. Instaure uma CPI dentro de você e vê o que está errado. Esquadrinhe o seu coração. Veja a sua prática de vida e joga fora aquilo que precisa ser jogado. Senão você vai continuar sendo oprimido. E não tem jeito, é uma lei espiritual. Não adianta. Lixo atrai bicho. Segundo, faça uso da armadura, verdade, justiça, prontidão do evangelho, fé, salvação e palavra. Terceiro, ore sem cessar. Ore sem cessar. E por último, louve. Adore. Adore a Deus. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso Rei Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque hoje o Senhor mais uma vez nos traz entendimento, discernimento. Que nós estamos num mundo de guerra, mas nós não podemos temer, nós não devemos temer, porque já somos mais do que vencedores. Satanás, ele já está debaixo dos nossos pés, os demônios já estão derrotados, nós envergonhamos eles com a nossa santidade, nós humilhamos eles com a nossa humilhação a Deus, com a nossa sujeição a Deus. Nós envergonhamos o inferno quando nós ganhamos vida, quando nós ganhamos almas. Em nome de Jesus, capacita mais a tua igreja para guerrear, para batalhar, para vencer as lutas, as batalhas espirituais. Senhor, usa-nos como instrumento de libertação daqueles que estão cativos, oprimidos por Satanás. Deus, se tiver pessoas aqui sendo oprimidas, sendo, Senhor, atormentadas, vendo vultos, vendo visões malignas, em nome de Jesus, que essa situação pare agora, que cesse agora, que haja uma decisão de coração de se acertar com Deus, e que nenhum mal venha penetrar mais essa vida, no nome santo de Jesus. E Senhor, nós vamos adorar o Teu nome, vamos glorificar a Ti, e vamos trazer um ambiente maravilhoso de adoração para envergonhar o inferno, no nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. És, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitória.
Deus é maravilhoso. Deus maravilhoso. Você já está preparado para enfrentar, irmãos. Chave da vitória. Eu louvo a Deus que nós estávamos conversando sobre isso no gabinete, né? Deus respondeu. Olha como é que Deus age, né? Como é que Deus faz. É exatamente assim. Meu irmão, fica com essa palavra. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Não falte, domingo pela manhã, 9 horas da manhã, culto. Depois 10h30, outro culto. Depois às 19 horas, outro culto. Você é o nosso convidado especial. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo esclarecimento, porque o teu Espírito traz luz, traz entendimento, Senhor, traz compreensão da tua palavra. Obrigado pela presença do teu Espírito que é santo, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque nós sentimos um cheiro agradável. Nós sentimos um perfume agradável, o perfume do Senhor nessa noite. Muito obrigado mesmo, Senhor. Nos leva debaixo das tuas mãos santas, poderosas, guardando, livrando, dando uma semana de vitória, de oportunidades, Pai amado, de exercer o que nós aprendemos hoje. Muito obrigado por tudo e em tudo, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces, eternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus que ama e que aguarda a vinda do Senhor Jesus. E todos digam: a vitória é nossa. Faz o coraçãozinho pro teu irmão, Senhor.